Oi, pessoal, tudo tranquilo? Quem vos fala novamente é o professor Rossini. E olha só, na última aula a gente falou sobre ionização e dissociação, ou melhor, em reações em meio aquosos, ok? E nessa aula aqui a gente vai ter uma ideia sobre ácidos e bases, que são também eletrólitos, a qual comentei que alguns compostos, né, na última aula, sofriam dissociação e ionização. E eu falei para vocês que quem sofre dissociação são ácidos, bases e sais. Então, essa aula é um complemento da nossa última aula, beleza? Então, aqui a gente vai ter um foco falando sobre o comportamento desses eletrólitos, beleza? Então, olha só. Então, vamos começar o nosso novo conteúdo, né? Esse complemento conteudista, perguntando por que a gente sempre tem que estudar esses conteúdos, né? Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma ideia sobre o que são ácidos, o que são bases, como por exemplo, as frutas, né, como a laranja, o limão, o porquê contém aquele ácido, aquele gosto ácido, né? Porque tem realmente aquele ácido cítrico, né? Verdade? As aspirinas, porque apresentam também aquela sigla AS, que normalmente é um ácido acetil salicílico. Ou seja, a gente vai estar englobando inúmeros ácidos, inúmeras bases, né? Que está presente no nosso dia a dia e que muitas das vezes a gente não reconhece, como por exemplo o ácido muriático, que a gente usa para limpar o piso, por exemplo, não é verdade? Que normalmente é um ácido clorídrico, que a gente não sabe que realmente é, a gente só conhece como ácido muriático. Aqueles famosos compostos, né, que tem um nome comercial que a gente não sabe realmente se é um ácido ou uma base, como por exemplo a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Tá entendendo? Então, daí vem o questionamento. O que é exatamente um ácido? Vou ter aqui para vocês. Lembre-se que os ácidos são compostos moleculares, ou seja, é todo aquele que, quando sofre ionização e não dissociação, beleza? Então, olha só, os ácidos, eles têm uma ideia, tá entendendo? A partir de quatro estudiosos, vamos dizer assim, né? 3 teorias. De acordo com Arrhenius, ácidos são compostos, né, que quando sofrem ionização, porque é um composto molecular, lembre-se, composto molecular, ligações covalentes, ele sofre ionização, né, e em solução aquosa e produz um único tipo de cátion, o H+. Show de bola? Então, de acordo com Arrhenius, todo ácido, quando ele reage em meio aquoso, ele vai produzir H+, ou seja, íons hidrônio, beleza? Íons hidrônio. Aqui você pode ver como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico produzem íons hidrônio, que nada mais, nada menos é o H+. Show? Já de acordo com Lewis, ele tem a ideia que ácido é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons. Olha só aqui. O trifluoreto de boro. Olha só. Você vê o BF3, ele recebe um par de elétrons. Olha, desse NH3. Então, ele é um ácido de acordo com Lewis, porque ele recebe um par de elétrons. E, de acordo com Brostad-Lowry, olha, Brostad-Lowry não é só um estudioso. É uma teoria que é 2 estudiosos estudando, tá entendendo? Brostad e Lowry, eles são duas pessoas, beleza? Então, de acordo com eles, é toda espécie que doa prótons. Como assim, Rocinho? Olha só. Olha aqui, o ácido clorídrico reagindo com água. O ácido clorídrico está doando um H+ para a água, formando o quê? Íon hidrônio. Mas, Rocinho, é basicamente a mesma coisa de Arrhenius? É. Só que Arrhenius ele se limita em dizer que ele produz só H+. E Brostad-Lowry ele diz que ele doa um próton, ou prótons, beleza?
Então, de acordo com isso, você pode classificar um ácido de inúmeras formas, a qual vai ser mais benéfica a você. E aqui eu vou mostrar alguns tipos de classificações que vocês podem classificar para vocês mesmos. Eu sempre tento mostrar assim de inúmeras formas, porque existem aqueles alunos que têm aquela deficiência. Alguns têm o déficit de atenção, né? Tem também dificuldades de aprender. Então existe mais de uma forma para vocês compreenderem. Vamos lá? A primeira forma de você classificar um ácido, você pode classificar ele enquanto ele tem oxigênio ou não. Ou seja, tem a sua presença de oxigênio ou não. Olha só, você tem os hidrácidos, que são todos aqueles ácidos que não apresentam oxigênio em sua molécula. Por exemplo, todos aqueles compostos da família 7A interligados a um hidrogênio. Olha só, o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido cianídrico. Todos eles não têm oxigênio presente na sua fórmula molecular. Então, eles são hidrácidos. Hidrácidos porque ele vem só de hidrogênio, beleza? E existe também os oxiácidos, né? Os oxiácidos são aqueles ácidos que apresentam, átomos de oxigênio em sua molécula. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido carbônico e o ácido fosfórico. Show de bola? Essa é a primeira forma. Enquanto tem ou não oxigênio na sua fórmula molecular, hidrácidos e oxiácidos. Show? Segunda forma de vocês classificarem são aqueles ácidos binários, ternários e quaternários. Os binários são aqueles que só possuem 2 elementos em sua composição, como por exemplo, ácido clorídrico, o ácido sulfídrico, o ácido bromídrico. Existem aqueles ternários que possuem 3 elementos químicos em sua composição, como, por exemplo, o ácido cianídrico ou o ácido nítrico. E aquele quaternário, tá na cara, né? São aqueles ácidos que contêm 4 elementos em sua composição. Show de bola? A gente viu a primeira forma, que é quando tem a presença ou não de oxigênio. E a segunda classificação que a gente pode classificar é aqueles que têm 2, 3, 4, 5, depende, elementos diferentes em sua composição. Show de bola? E também temos a terceira forma, né? A terceira forma de classificar, que é enquanto a sua volatilidade. Como assim, Rocinho? Existem ácidos que eles são em temperaturas ambientes, né? 25 graus Celsius, a pressão atmosférica, eles são muito voláteis, né? Então eles volatilizam muito fáceis, né, a essas condições, que são o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, só para vocês terem uma ideia, bastou você destampar, você já vê aquela fumaça saindo, ou seja, é ele. Show de bola? E existem aqueles ácidos mais fixos, ou seja, eles são sólidos ou líquidos pouco voláteis à temperatura ambiente, como o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Show de bola? A gente já classificou os ácidos, né? A gente já viu como classificar os ácidos. E se vocês verem direitinho, lembrarem principalmente, eu falei para vocês no último vídeo sobre o grau de ionização. O grau de ionização está totalmente interligado à força de um ácido. Tá entendendo? A força de um ácido. Então, o que é que acontece? Quando você tem um ácido clorídrico, quando eu comparei lá com ácido fluorídrico, você viu que o ácido clorídrico ele tende a se ionizar mais fácil do que um ácido fluorídrico. Por quê? Porque ele tem um raio maior do que o flúor. O cloro tem um raio maior do que o flúor. E ele não prende os elétrons, né, na sua última camada de valência tão forte quanto o flúor, que é muito eletronegativo. Tá entendendo? Então, desse modo, você vê a partir de quanto ele é forte ou não, que é basicamente pelo grau de ionização, que a fórmula é o número de moléculas que ionizaram
sobre o número de moléculas dissolvidas. Show de bola? Então, o que é que acontece? Os valores eles vão determinar o quão ele é forte ou não. Como eu posso determinar isso? Se pela essa divisão, o número alfa, que é o grau de ionização, for maior do que 50, esse eletrólito, ou seja, esse ácido, é considerado forte. Se ele estiver entre 5 e 50%, né, ele é considerado um ácido moderado, ou seja, mais ou menos. E quando ele for abaixo de 5, ele é um eletrólito fraco. Show de bola? Olha só. Então aqui vocês podem ver uma comparação entre o grau de ionização desses ácidos. Por exemplo, o ácido iodídrico, bromídrico e clorídrico. Você vê que entre o cloro e o iodo, você está descendo a família 7A. Então, o raio ele está aumentando. São eletronegativos, mas o raio está aumentando. Então, essa tendência ele faz com que dissocie mais fácil esse ácido. Então, por isso que o ácido iodídrico ele é muito mais forte do que o ácido clorídrico. E olha só o ácido fluorídrico aqui embaixo. Tá entendendo aí? Quanto mais fácil ele se ioniza, mais forte esse ácido é. Show de bola? Olha lá. Então, vamos pegar os hidrácidos, os oxiácidos, e a gente vai comparar a força, né, dos ácidos entre eles. Vamos pegar primeiro os hidrácidos, beleza? Então, a dica que eu tenho a dar a vocês é para vocês verem o quanto é a eletronegatividade comparada desses ácidos, ou desses elementos. O cloro, o bromo, o iodo, o flúor, entre outros ácidos. Os ácidos mais fortes que você pode ter é os ácidos que contêm os elementos da família 7A. Cloro, bromo, iodo e flúor. Só que a tendência é que você desce a tabela periódica, né, ali aquela coluna da família 7A, você vai ter os ácidos mais fortes. Então é por isso que o ácido iodídrico é mais forte que o bromídrico, que é mais forte do que o clorídrico. Que esses três são muito mais fortes do que o fluorídrico. Rossini, e os outros ácidos que contêm lá elementos muito eletronegativos? O famoso FON. Olha só, se não for da família 7A, os outros são mais fracos do que esses da família 7A. Show de bola? Se tem esses elementos que não sejam da família 7A, eles são mais fracos quando comparados. Os hidrácidos, beleza? A gente já viu hidrácidos, agora vamos para oxiácidos. O que é que acontece nos oxiácidos? Nos oxiácidos, a gente tem como comparar a sua força quando a gente pega o seguinte. A gente pega essa fórmula aqui, ó, HYXOZ. E assim a gente pode fazer uma pequena subtração entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Daí vocês vão ver quanto ele é forte. Olha só, se a partir dessa subtração o número for 3 ou superior, se for igual a 2 ou superior, né, ou maior do que 2, esse oxiácido ele é comparado consideravelmente forte. Se ele for 2, também ele é forte. Se nessa subtração ele for igual a 1, ele é um ácido moderado. E se ele for igual a 0, ele é um ácido fraco. Não é simples, apenas uma subtração, beleza? Então a gente já viu todo sobre os ácidos e agora vamos para as bases, as forças das bases, que é muito mais simples do que os ácidos. Por quê? Todas as bases, elas contêm os radicais de hidroxila, né? A gente tem os íons de hidroxila interligado a família 1A, a família 2A, por exemplo, a alguns elementos ali do meio da tabela, tá entendendo? E a gente tem como comparar mais diretamente, mais fácil, mais resumido do que os ácidos. Show de bola? Vamos olhar, olha só. Então, como a gente pode identificar um ácido? Uma base, desculpa. A gente pode identificar uma base sempre que a gente tiver um metal
tá entendendo? Metal interligado a uma hidroxila, um OH-, um ânion. Sempre a gente vai ter. E daí a gente vai ter, sim, um cruzamento de cargas, né? Vocês têm que observar isso também, que é o número de NOx, que isso também está bastante interligado, entre os cátions e o ânion. Olha só. Então, por isso que ele está aqui indicando, aqui, ó, esse 1 vai vir para cá, e esse X ele vai vir para cá. Por quê? O número de oxidação desse vai interligar, vai vir para cá, e o número desse daqui vai interligar para cá. Isso é só, vamos dizer, como eu posso dizer, é um equilíbrio para você ver a proporção de número de hidrogênios, de hidroxilas para determinado elemento. Show de bola? Vou explicar para você daqui a pouco. Então, a gente pode também dizer o que é uma base de acordo novamente com Arrhenius, Lewis e Brussilov. De acordo com Lewis, é todo composto que sofre dissociação iônica em meio aquoso, né, liberando ânions negativos, desculpa, coceira no olho, liberando íons negativos, né, como o ânion hidróxido para o meio, ok? Como, por exemplo, olha só, o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio, produzindo sempre, olha o que? Íons hidróxidos para o meio. Já de acordo com Lewis, né, é toda espécie capaz de doar um par de elétrons. E realmente, o NH3, ele realmente é uma base. Ele é uma base, né? E ele está doando aqui, ó, um par de elétrons para a água. Então, por isso que ele é uma base. Já de acordo com Brussilov, é toda espécie que o quê? Recebe prótons. Ácidos de Brussilov é aqueles que doam prótons. E a base recebe. Quem está recebendo aqui é o íon CN-, tá entendendo? E assim, ele está formando o quê? O ácido cianídrico. Show de bola? Então, bora lá. Então, assim, como a gente pode classificar uma base? Eu disse a vocês que é mais fácil do que um ácido. Então, olha só, a gente pode classificar como monobase, dibases, tribases, tetrabases. Mas, Rocínio, como assim? Olha só, se vocês focarem direitinho, monobases são todos aquelas bases que apresentam um único grupo hidroxila em sua estrutura, como hidróxido de sódio, hidróxido de prata, hidróxido de cobre, hidróxido de ouro. Tá entendendo aí? Você só tem uma hidroxila. Já as de base são aqueles que apresentam duas bases, duas hidroxilas, né, no seu composto, na sua estrutura, como o hidróxido de cálcio, o hidróxido de zinco, o hidróxido de cobre. E a tribase são aquelas que apresentam o grupo de hidroxila em sua estrutura. 3, como o hidróxido de alumínio, hidróxido de ouro, tá entendendo? Hidróxido de ferro. E a tetrabase são aqueles que apresentam 4 hidroxila, tá entendendo? Então, isso está muito associado ao número de oxidação do elemento que está interligado à hidroxila. Olha só, o sódio ele é lá da família 1A, então ele está basicamente como Na, Na+. Tá entendendo? Então, aqui é 1. Nesse caso aqui, ó, o número de oxidação dele aqui poderia ser o cálcio 2+. Então, eu precisaria de quantas hidroxilas? De 2 hidroxilas. Então, a gente faria o quê? Ó, hidroxila aqui, que ela, na verdade, é -1, né? O número de oxidação dela. Então, a gente faria o quê? Meio pelos extremos. Esse 1, ele iria para cá, e esse 2, ele iria para cá, aqui para baixo. Então, ele seria basicamente como? O CaOH, né? OH2. Olha aí, ó. Por isso que eu expliquei para você, o meio pelos extremos, o número de oxidação. Então, você tem a correlação para você equilibrar essa fórmula, né? Essa molécula. Show de bola? Então, a gente já viu aqui, olha só, a classificação das bases.
Mas a gente precisa ver, a gente terminou aquela parte, a gente precisa ver, principalmente também, sobre a classificação das bases a partir da sua força. Ou seja, quanto mais solúvel for a base, mais extensa será a sua dissociação. Então, isso está totalmente interligado à sua força. Tá entendendo? Então, as bases fortes são aquelas que são solúveis e as parcialmente solúveis. Tá entendendo? Que já é um pouco de contrapartida. Como, por exemplo, o hidróxido de potássio, o hidróxido de césio, o hidróxido de bário, são exemplos de bases fortes. Rossini, e as bases fracas? Olha só, aquelas bases fracas são aquelas que são insolúveis em água, como o NH4, tá entendendo? Hidróxido de amônia. Hidróxido de amônia. E outros exemplos como o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo. Olha, é muito fácil. Vocês precisam ter pelo menos uma ideia de que eu vou explicar para vocês agora. As bases mais fortes são aquelas que contêm as hidroxilas interligadas aos elementos da família 1A e a família 2A. Show de bola? Por aqui a gente encerra, beleza? Esse assunto. E vocês foquem a partir das forças dos ácidos e as forças da base, beleza? E, posteriormente, em outro vídeo, a gente chega aqui junto novamente, explicando outros conteúdos, beleza? Provavelmente venha trazer sobre a nomenclatura dos ácidos, das bases e também dos sais. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, pode procurar direitinho nas redes sociais e, principalmente, tem dúvida? Volta o vídeo. Não custa nada vocês ter novamente aquela curiosidade sobre aquele composto, né? Sobre aquele ácido e sobre aquela base. Beleza? Um abração, fica com Deus e até mais.